Boa noite, meus irmãos. Que bom que podemos estar, embora virtualmente, conectados para podermos fazer essa troca de energia, essa troca de conhecimentos e mais um Evangelho no Lar que estamos fazendo virtualmente, como todos sabem, em razão da pandemia e do isolamento social que estamos vivendo, né? Estamos já há bastante tempo, aí mais de 4 meses, confinados. Eu, no meu caso aqui, só engordando, não sei se tem mais alguém que me acompanha nesse quesito. E hoje nós vamos dar continuidade, então, hoje com mais um Evangelho no Lar, para que possamos juntos aprender mais um pouco dessa boa nova, desses ensinamentos que o Cristo veio nos trazer. E me preparando para essa tarefa, eu lembrei, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá no capítulo 23, Moral Estranha, que eu não sei vocês, mas eu, ao menos, quando comecei a estudar a doutrina, e quando cheguei nesse capítulo, que eu me deparei com ele, eu realmente estranhei bastante, senti, antes de começar a procurar entender, que estava somente na leitura, eu pensei comigo, caramba, Cristo sempre nos trouxe uma mensagem de amor, uma mensagem positiva, e parece que aqui está tratando de um Cristo que eu não tinha me dado conta até então. Mas, se nós formos prestar atenção, aqui onde sabiamente Kardec separou esses ensinamentos do Cristo, tratando bem desta forma como moral estranha, nós vamos ver o quanto de ensinamentos ele nos traz nesse Evangelho de Lucas, capítulo 9. Ele nos traz muitos ensinamentos quanto à nossa vida material e à nossa vida espiritual. E eu destaquei, dentro desse capítulo 23, Moral Estranha, do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 7 e 8. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, como assim? Como um morto vai enterrar outro morto? E é disso que nós vamos tratar hoje. Eu creio que vocês também, quando tiveram o primeiro contato, devem ter tido esse mesmo pensamento que eu a respeito dessas palavras de Jesus. Mas vamos lembrar, fazendo uma retrospectiva, que naquela época Jesus, embora às vezes nos pareça que ele tome contornos estranhos na pregação da sua palavra, em contradição com aquilo que nós estamos já acostumados a falar de Jesus, que é a sua suavidade, que é a mensagem de amor que ele veio nos trazer. Mas, às vezes, se nós formos olhar, principalmente no Livro dos Espíritos, também quando o Espírito de Verdade às vezes tem respostas que nos deixam pensativos quanto à maneira que ele se expressa,
nós vamos ver que às vezes essas vozes, esses ensinamentos que nos vêm do alto, eles têm que se adaptar à linguagem humana e ao grau de adiantamento da humanidade durante essa época histórica em que isto aconteceu. Mesma coisa quando da codificação por Allan Kardec, também, às vezes, dependendo da pergunta, os espíritos ficavam até irritados, dado a nossa ignorância quanto a essa vida espiritual. Mas vamos voltar, então, para nos colocar aqui, tentar entender por que Jesus, às vezes, tomava essas atitudes e usava dessas palavras. Então vamos voltar um pouquinho ao tempo que antecedeu a vinda de Jesus. Então nós tínhamos uma humanidade naquela época cujos conceitos éticos ainda não estavam definidos, não estavam estruturados, e essa humanidade crescia num ambiente, um contexto perverso, do olho por olho, dente por dente. Por outro lado, na religião ocorriam transformações já bem acentuadas naquela época. Vamos lembrar que o paganismo, o politeísmo estavam em decadência. Estava todo mundo se voltando ao monoteísmo e também estavam deixando de ser tão pagãos. Já as pessoas entendiam que tinham que procurar algo no mais alto, porque era de lá que vinha a força para que nós vencêssemos aqui embaixo, aqui nesse nosso planeta. Naquela época, em Israel, o sacrifício humano já tinha dado lugar, já tinha sido substituído pelo sacrifício de animais, que era usado isso aí para aplacar a fúria divina, não é isso? Então, ao menos, já não estavam mais praticando o sacrifício humano, já sacrificavam animais com a mesma finalidade. Então, com isso aí já começa a se valorizar a criatura. Já o homem passando a ser visto como um merecedor de respeito, já sendo tratado por alguns como semelhantes, como filhos de Deus, e não objetos que poderiam ser ofertados em holocausto para aplacar a fúria divina, como se fosse um presente aos céus a sua vida. Então, nesse contexto, já começa a surgir os primeiros sinais de aquisição da consciência, tanto individual quanto coletiva. Já começamos a ver que nós éramos seres individuais, sim, né, como somos, mas que sem o seu convívio numa coletividade, sem que nós nos importássemos com aqueles que estavam com a nossa volta, não estaria certo. Então surge aí os primeiros sinais para a aquisição da consciência individual e coletiva. E é nesse contexto que chega Jesus, para nos auxiliar, para facilitar essa transição entre essa barbárie que aquela civilização, aquele povo daquela época vivia, para a civilização, sim, para que nós todos entendêssemos que precisávamos conviver com respeito mútuo, que precisávamos entender que nós somos todos iguais. E ele se valeu de uma doutrina de compreensão, de bondade, ternura, compaixão, que não podia ser comparada a qualquer atitude de agressividade interna ou externa,
Vamos lembrar que os hebreus eles se baseavam ainda nas leis mosaicas, que era, como já falei várias vezes, tipo de um código civil em que regrava a conduta e que era extremamente punitiva, que era extremamente violenta. Então, Jesus chega e nos traz um ensinamento através de uma doutrina baseada no amor. Com toda a sua capacidade, ele que veio com essa missão de nos ensinar que a lei de Deus é uma lei de amor e não uma lei de punição, ele não perdeu tempo nem oportunidade para nos trazer esses ensinamentos à medida que que o povo daquela época foi se aproximando dele e ouvindo as suas palavras. E quando ele traz essa doutrina, contrariando em muitas vezes aquilo que já era cultural e que o povo seguia cegamente, era no mínimo uma estranha moral. Era diferente de tudo que existia e contrariavam as convicções vigentes. Quando ele não deixa que apedrejem a adúltera, quando ele trabalha ao sábado, enfim, tudo isso vinha de encontro àquilo que era um costume na época. Então imaginem o tamanho dessa missão de Jesus ao nos trazer, ao implantar aqui neste planeta uma doutrina totalmente inversa daquela que estava em uso. Ele veio nos ensinar que os verdadeiros laços das afeições são do espírito, não os do corpo. Nós temos que ter, sim, uma preocupação com a nossa vida espiritual. Que esses laços não são desfeitos nem pela separação, nem pela morte do corpo. Que nós somos espíritos eternos e continuaremos nossa vida pela eternidade. E que interesse pela vida futura supera e deve prevalecer sobre os interesses de todas as considerações humanas. Então, com isso, ele quer nos dizer que nós devemos colocar acima dos nossos interesses, das nossas convicções, baseadas, como era naquela época, simplesmente na materialidade, nós devemos colocar acima disso os nossos interesses na vida espiritual, na vida eterna que ele veio para nos esclarecer. Então, ainda esclarecendo, quando ele diz que devemos deixar os mortos aos cuidados dos mortos, para que os enterrassem, é porque naquela época os judeus era assim que denominavam aqueles que não seguiam a sua religião. Eles os chamavam de mortos porque eles não tinham uma expectativa de atingir o reino divino e não tinham uma expectativa também, que eles não pregavam a reencarnação e sim a ressurreição, então esses não se importavam com a vida futura. Então por isso eles os chamavam de mortos.
Então, por isso, Jesus, usando a linguagem que era habitual naquela região e naquela época, ele disse que deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Ou seja, aqueles que não se preocupam com a vida futura, que acham que tudo acaba no túmulo, esteja com eles, porque nós temos uma missão mais importante. Nós temos algo bem maior nos esperando para que possamos dar continuidade à nossa evolução. Então, vamos, nesse momento, antes de entrarmos, aproveitei isso como uma introdução, e agora vamos, essa introdução é para que o pessoal começasse a chegar até a assistência, digamos assim, virtual dessa live de hoje. E como estou vendo aqui, agradeço a todos os irmãos que estão comigo, vibrando aqui na mesma intensidade, vibrando no bem, vibrando no amor, através desta mensagem de hoje. Vamos então agora à nossa prece inicial. Espero que todos aí, aqueles que assim o quiserem, já estejam aí com o seu recipiente de água, para que nós possamos fluidificar essa água e a maneira que nós formos avançando nesta live aqui, que já possam ir se servindo dessa água, assim como eu farei. Eu encontrei uma prece que eu achei linda e muito apropriada no momento espírita. Então, eu os convido a elevar o pensamento até o Pai Celestial, para que possamos fazer essa nossa prece inicial e, posteriormente, então, dar continuidade ao nosso estudo de hoje. E essa prece diz assim: Senhor Deus, Pai de todos os que choram, buscamos-te hoje em favor daqueles que sofrem e se desesperam diante das vicissitudes da vida. Por todos aqueles nossos irmãos que estão nas ruas e que passam fome, sede, frio, medo e abandono. Rogamos que os mantenha sob tua proteção, mas olhai também por nós, que nada ou pouco fizemos para auxiliá-los em suas necessidades maiores. Rogamos teu bálsamo a todos os enfermos, que em suas casas ou nos hospitais tanto necessitam de lenitivo para os seus sofrimentos. Mas volta-te ainda para nós, que, servindo da desculpa da falta de tempo, nunca os visitamos e nem sequer levamos o consolo de uma presença amiga. E assim, rogamos ainda que permita que nossas águas sejam fluidificadas, que nelas sejam depositados os medicamentos que aliviam nossas dores, o bálsamo que suaviza nossas inquietações e as energias necessárias para o nosso reequilíbrio físico, espiritual e mental. Graças vos damos, Senhor, por todas as bênçãos recebidas. Então, vamos agora ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 23, Moral Estranha, itens 7 e 8. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E a outro disse Jesus: Segue-me. E ele lhe disse: Senhor,
permite-me que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Isso está em Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. No item 8, o que podem significar estas palavras? Deixai que os mortos enterrem os seus mortos? As considerações precedentes já nos mostraram, antes de tudo, que na circunstância em que foram pronunciadas, não podiam exprimir uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar o pai. Mas elas encerram um sentido mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. Continuando aqui, a vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do espírito, e sua existência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é uma vestimenta grosseira, que envolve temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena, e da qual ele se sente feliz em libertar-se. O respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, mas através da lembrança ao espírito ausente. É semelhante ao que temos pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou em vida e que guardamos como relíquias. Era isso que aquele homem não poderia compreender por si mesmo. E Jesus lhe ensinou, dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. Ide pregar o reino de Deus, ide dizer aos homens que a sua pátria não se concentra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. Então, isso é o que nós temos nesses itens 7 e 8 do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que nos diz Kardec a respeito disso? A respeito desse assunto que nós estamos tratando aqui. Ele nos afirma que nas circunstâncias em que foram ditas essas palavras, elas têm um sentido mais amplo, um sentido espiritual, que a vida espiritual é que é a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. A sua existência terrestre não é senão um transitório, passageiro. É uma espécie de morte comparada ao esplendor e à atividade na vida espiritual. É isso que ele quis dizer, da importância da vida espiritual para nós enquanto espíritos. E que esta vida material que nós temos aqui é simplesmente uma ferramenta para a vida espiritual, para que nós possamos progredir nessa vida espiritual, que é a que realmente interessa. Nos diz Kardec ainda, que ele nos esclarece a respeito desse tema, que Jesus ensina quando ele diz: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. E esse ensinamento de Cristo, através dessas simples palavras, que por vezes podemos nos confundir e achar que ele repreendeu aquele seu discípulo, e não, ele estava dando-lhe um ensinamento. Até porque, se nós formos ler todo o capítulo 9
de Lucas, do Evangelho segundo Lucas, nós vamos ver que há pouco tempo antes disso, Jesus havia tido um encontro com Moisés e Elias, e que eles já tinham deixado claro para ele que ele estava vivendo seus últimos dias na sua missão aqui na Terra. Então ele sabia da urgência que tinha em que seus discípulos entendessem e pudessem ficar aqui depois, como de fato ficaram, espalhando essas suas mensagens. Ele tinha pressa em fazer com que seus discípulos entendessem que, ao contrário do que se pensava na época, que a vida material sobrepunha-se à vida espiritual, era justamente ao contrário. E que eles estivessem em condições de ensinar sobre isso. Então, por isso, a sua pressa não tinha tempo a perder. Ele tinha que, o mais breve possível, deixar pronto a sua legião de discípulos para que essa sua doutrina, essa sua lei do amor, viesse sobrepujar a lei como o povo daquela época entendia, que estava na hora da mudança, que o tempo se esgotava para ele, que ele teria que retornar à pátria espiritual, teria que retornar aos braços do Pai. Então, ele, como nunca perdeu oportunidade de ensinar, foi mais um ensinamento que ele deixou aos discípulos e que também serve para todos nós. Porque se nós vamos pensar, vamos usar esse ensinamento para uma reflexão, nesse momento da humanidade, né, que nós estamos em alta a vaidade, né, o culto ao corpo, o sentimento de posse, com maioria querendo mais ter do que ser, o individualismo, em que nós pensamos mais em nós do que no coletivo. Será que estamos tendo a devida preocupação com a nossa vida espiritual, assim agindo? Essa é uma reflexão que eu lhes proponho. Vamos pensar melhor se nós estamos querendo enterrar os nossos mortos ou se nós estamos querendo deixar que os mortos enterrem seus próprios mortos. Ou seja, se nós estamos valorizando mais o material do que o espiritual, se nós não estamos perdendo tempo cuidando mais das nossas posses, do nosso individualismo, da nossa vaidade, do que pensando em como nós podemos melhorar para servir melhor ao nosso próximo. Como nós podemos trabalhar melhor o nosso aprimoramento, a nossa evolução. Nós vamos ver, como eu falei, que nesse capítulo do Evangelho de Lucas, esse capítulo 9, nos traz muitos ensinamentos quanto a essa nossa preocupação que devemos ter com a vida espiritual. E eu vou fazer a leitura rápida aqui somente do versículo 57 ao 62.
E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Com isso ele diz que para segui-lo, que para que nós possamos seguir no seu caminho e a sua verdade, para que aí sim tenhamos uma vida merecedora de evolução, nós temos que deixar em segundo plano as coisas materiais. No 59, e disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Então, quando Kardec mesmo nos diz isso, que nós devemos ter pressa, sim, nós não podemos perder tempo, é em tentar fazer com que aqueles que estejam interessados naquele momento não percam esse interesse pela vida espiritual, não percam o interesse pelos ensinamentos do Cristo. Aqueles que ainda estão reticentes, aqueles como os judeus chamavam os mortos, terão um outro momento. Nós não dizemos que nós procuramos a doutrina pelo amor ou pela dor. Nós procuramos Cristo pelo amor ou pela dor. Então, o momento deles vai chegar, sim. E aí nós teremos também que ter a pressa para atendê-los, para trazer a eles também esses ensinamentos do Cristo, para que eles entendam que tem que valorizar a vida espiritual mais do que a vida material. Que eles deixem, digamos aquilo como, dai a César o que é de César, né? E a Deus o que é de Deus. Então, para que eles comecem, vai chegar um momento em que eles se preocuparão em procurar, sim, saber mais esse lado, que é a lei divina, o Evangelho, e, consequentemente, estarão se preparando, sim, para uma vida futura melhor. O tempo deles vai chegar, mas, por enquanto, vamos ter pressa para atender aqueles que anseiam pelos ensinamentos, por novas ideias, pela iluminação. Então, vamos fazer eles acenderem, desde já, essa luz interior, levando a eles o conhecimento das palavras do nosso Mestre Jesus. No 61, versículo 61, disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, se nós decidirmos seguir o Cristo, seguir os seus ensinamentos, nós não podemos ficar olhando para trás. Nós não podemos ficar apegados ao nosso passado materialista. Nós não podemos ficar achando que não somos capazes porque nós somos imperfeitos. Não, vamos olhar para a frente. Vamos ver daquele ponto em diante o que nós podemos fazer para nos melhorar. Não adianta nada eu começar a querer trilhar um caminho, se eu fico sempre querendo voltar lá atrás, eu não vou chegar nunca ao objetivo. Vou dar 2 passos para frente, 1 para trás, ou ao contrário, e não vou progredir. Então, para seguir o Cristo,
nós temos que abandonar as nossas convicções, os nossos vícios, nossa cultura, às vezes, que nós tínhamos de achar que o material era mais importante que o espiritual, mirar lá na frente, onde está o reino de Deus, e tentar alcançá-lo o mais breve possível. Então, vejam como esses versículos aqui têm uma riqueza enorme para nós que sabemos da importância da vida espiritual. E é isso que nós temos que fazer, chegar até aqueles que ainda não se deram conta disso. E para esclarecer tudo isso, vocês vão ver como nesta mensagem aqui, que é acorda e ajuda. Isso está na obra Fonte Viva, de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, na mensagem 143, 143. Encaixa-se perfeitamente em tudo o que nós falamos até aqui. Então, eu vou fazer a leitura para que no final possamos fazer uma outra reflexão a respeito disso. Jesus não recomendou ao aprendiz que deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Trânsfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, residem sob as lápides, dificilmente permeáveis, dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão, e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação das tuas obras da caridade, mas, em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Eu acho que essa mensagem esclarece de maneira muito clara, nos deixa muito claro, aliás, o que Jesus quis dizer com
nesta passagem que nós hoje estudamos. Meus irmãos, se ainda não estamos no caminho correto, é por falta de vontade nossa mesmo. Então, a partir de hoje, que façamos um pacto conosco, cada um faça um pacto individual, para que possamos, sim, sermos espíritas, conforme Kardec nos diz, que reconhece-se o espírita pelas modificações que ele apresenta no seu viver. Passemos a nos preocupar mais com a vida espiritual. Façamos da vida futura, da felicidade futura, o nosso maior objetivo. E para encerrarmos, vamos à nossa prece final. Eu os convido mais uma vez a elevar o pensamento para agradecer ao Pai Maior, ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, os momentos que nós nos beneficiamos do conhecimento e do esclarecimento, para que possamos nos fortalecer enquanto espíritos na busca dessa perfeição moral. Convido a cerrar os olhos, elevar o pensamento e dizer ao nosso Pai Maior, muito obrigado pela oportunidade de esclarecimento que tivemos hoje. Obrigado por podermos estar aqui juntos e harmoniosos nessa busca comum, que é a do aperfeiçoamento. Agradecermos ao Mestre Jesus pelos ensinamentos que nos trouxe e que são balizas no nosso caminhar. A espiritualidade amiga, que sempre está conosco, nos orientando, nos guardando. Agradecemos mais uma vez. Que possamos permanecer unidos a Jesus na prática diária de boas ações e no exercício permanente do amor. Que Deus nos abençoe a todos, que assim seja. Meus irmãos, uma boa noite a todos, obrigado pela assistência que nos deram, pela oportunidade de aprendizado que nos dão a cada vez que nós temos essa oportunidade de estudar e trazer essas mensagens para todos nós. Fiquem com Deus, uma boa semana a todos.